ele aumentou o cardápio de barbarismo da Editora Abril. Foi a chegada do Rei Cal. E a gente vai ver essa pérola escondida hoje, comigo com detalhes, depois da vinheta. Saudações, padawans! Eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui no YouTube. E hoje o quadro Pérolas Escondidas é aquele que a gente pincela uma história especial aqui nessa vasta coleção para trazer ou reapresentar para vocês. A história que eu escolhi hoje é essa belíssima capa, né, do Rei Cal. É a introdução, a apresentação, você pode até dizer assim com algumas aspas, a origem do personagem. Até então a gente já conhecia a Sônia e a gente conhecia o Conan, que a Editora Abril vinha apresentando já há um bom tempo pra gente. E aí eles integram aqui nesse cardápio de barbarismo o Rei Cal. A pronúncia é Cal, tá, galera? Se escreve K-U-E-L-L, cool, mas se pronuncia Cal. Essa é a pronúncia correta do personagem. Mas eu entendo se você fala cool, eu falo X-Men, até hoje tá tudo certo, não tem problema não. Nessa história aqui, a gente vai ter a introdução mostrando quem é esse personagem, a que veio, e para quem conhece um pouquinho mais da história do Robert C. Howard, vai saber que foi baseado no Cal. Na verdade foi uma história onde tinha o Cal. O Robert C. Howard pega o esqueleto dessa história e reescreve, colocando no papel principal, ao invés do Cal, ele coloca o Conan, e o resto é história. Hoje a gente vai ver justamente aqui a introdução do Cal nesse universo Marvel. As histórias são autocontidas e separadas do universo, apesar de fazer parte da mesma fase, vamos dizer assim, a era do Cal, que é a queda da Atlântida, né, onde a Atlântida afunda. Ele é dessa Atlântida que nessa época ainda é uma ilha, eles vivem nesse grande reinado. Depois que a Atlântida ela afunda e submerge, depois da ascensão dos Filhos de Ares, como fala no início lá dos gibis do Conan, que vem a Era Iboriana, essa era que vem antes da pré-história, uma era perdida no tempo, e o resto a gente já sabe das histórias do Conan, que é um dos favoritos aqui do canal. Hoje a gente vai ver então a história do Cal, esse bárbaro aí que eu achava assim, sinceramente, não era tão legal quanto as histórias do Conan, mas mesmo assim era bem divertido, eu gostava. E a história inicial aqui, a gente tem desenho do Ross Andru com arte final de Wally Wood, bom demais, né? Confere aí e no final do vídeo eu tô de volta pra gente falar mais um pouquinho o que vem aí no canal. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Em setembro de 1983, chegava às bancas Super Aventuras Marvel número 15 com essa belíssima capa de Michael Whelan e traz a história publicada originalmente de Cal the Conqueror número 1 de 1971. A equipe criativa de Roy Thomas, desenhos de Ross Andru, arte final de Wally Wood, letras de José Luiz, cor da Cleusa. A história começa com essa exibição do rei, o recém-empossado Cal e a sua guarda imperial, né, pelas cidades aqui da Valúcia, e ele é aclamado pelo povo, até então demonstrando carinho pelo rei. Enquanto isso, o menestrel, como o papel de todo menestrel, traça críticas ao rei em canções jocosas. Ele é interpelado então ali por o capitão da guarda, prestes a decepá-lo, e é impedido pelo rei, que ele diz que não, que esse é o papel do próprio menestrel, fazer isso mesmo, e ele teria então a permissão de Cal para fazer esse tipo de crítica. Ele diz que o verdadeiro poeta é mais poderoso que qualquer rei e só um tolo, um fraco, teme palavras. Essas são as justificativas para deixar o menestrel Redondo livre. Esse Redondo, esse menestrel, ele também faz parte de um complô aqui para poder tirar Cal do poder, do trono da Valúcia. Bom, o desfile de Cal e sua guarda chega ao fim com a chegada deles ao palácio, e lá tem o dia a dia do rei, né, que agora ele tem que tomar conta dos assuntos do reino. Então ele recebe a visita de um Picto, esse Picto chamado Brule, que vai se tornar um grande amigo do Cal no futuro. E ele entra aqui meio esbravejando, meio sem saber bem o protocolo, né? Cal manda ele se ajoelhar, ele diz que não se ajoelha perante ninguém. Cal tenta então dissuadi-lo, ou testar a sua braveza, puxando a espada e indo em direção ao pescoço dele. Ele fica impávido, não se move, porque ele recebeu ordens do rei dele para não atacar o Cal, nem se envolver em nenhum combate. E ele convida o Cal, se ele tivesse afim, para ir lá fora para resolver a parada.
e isso faz com que Cal volte no tempo e comece a relembrar a sua infância. Ele que foi criado por tigres, né? Desde pequeno foi encontrado por uma tribo, sendo criado desde bebê por tigres, então ele tem essa... Aqui no quadrinho não fica bem explícito ou não que ele teria algo como fosse poderes de um tigre, ou um totem de tigre que incorpora nele, mas isso não fica claro. E depois ele, durante um sacrifício de uma jovem aqui, perto da tribo, ele fica revoltado com aquilo, que a moça ia morrer por nada, e para evitar que ela sofra nas chamas, ele puxa a faca e mata ela para evitar o sofrimento. Isso deixa a galera da tribo possessa, ele foge pulando de um penhasco em direção ao mar e nada até ser resgatado, mais ou menos resgatado, porque quem tira ele da furada são piratas lemurianos, e esses piratas colocam o Cal como um cara a trabalhos forçados aqui, e ele fica junto dessa nau por um bom tempo até conseguir novamente escapar. Só que ele escapa e novamente é aprisionado. Dessa vez ele é colocado para trabalhar como gladiador nas arenas aqui, como para diversão para o povo, até que ele consegue uma posição, depois que escapa novamente, como comandante da Legião Negra do Reino da Valúcia. Então essa posição que ele ocupa até o momento aonde o plot contra o rei, há um plot contra o rei, e ele é manipulado, levado a crer que o rei ia acabar com a Legião Negra. Ele vai lá tirar satisfação com o rei, afinal de contas ele é o capitão, acaba tendo o rei, já não ia muito com a fuça dele, e aí o pau canta aqui na casa de Valúcia, né? Os dois começam a lutar, e no momento aqui que parece que o Cal está derrotado, vem esse totem do tigre que invoca, que parece que dá uma força extra para ele, e ele consegue reverter a maré da batalha, enfiando a espada aqui no peito do rei, e logo depois já pegando a coroa, que de acordo com o plot dos caras seria para um dos nobres aqui do reino. Ele não deixa não, ele pega a espada e ele se autodeclara o rei. Isso feito, então o pessoal vê que não tem muito o que fazer agora, né, não tem como enfrentá-lo. Ele aceita, as próprias legiões aqui dos soldados aceitam esse novo rei bárbaro, e ele então passa a ser o dominante, o reinante aqui do trono da Valúcia, dando início então às aventuras de um novo bárbaro aqui na editora Abril. Termina assim a Pérola Escondida de hoje. Curtiu? Quer mais? Comenta aí. A área de comentários é o seu controle remoto aqui pro canal. Dependendo do que você comente e peça, a gente traz mais do Rei Cal aí e outras pérolas escondidas. Se você tem alguma sugestão, usa novamente. A área de comentários é para isso mesmo, para você a gente se comunicar, trocar uma ideia. Fala aí o que você quer ver aqui no quadro Pérolas Escondidas, lembrando que tem que ser história curtinha, autocontida, tá? Não pode ser saga. Isso a gente deixa lá para o Museu dos Quadrinhos. E falando em Museu dos Quadrinhos, vamos falar o que a gente vai ver agora no domingo. A gente vai ver o Super-Homem desenhado pelo Jim Starlin. É isso aí, depois da grande saga da Marvel, ele fez lá, vários artistas ficaram meio apurrinhados com a Marvel lá no finalzinho dos anos 70 e começaram a migrar para DC Comics. Um deles foi o Jim Starlin, ele saiu, tinha terminado lá a fase do Capitão Marvel, do Warlock, e vem para DC Comics, fez aqui, são 6 histórias do Super-Homem, a gente vai ver 4 nesse primeiro programa aqui do Museu dos Quadrinhos com o Super-Homem desenhado pelo Jim Starlin, histórias bem legais que foram tiradas daquela DC Comics Presents, que era mais ou menos como a Marvel Team Up fazia. Pega o Super-Homem, bota outro super-herói junto, e aí uma história de duplas, né, super duplas. E você vai conferir comigo domingo. Lembrando, fica também o meu convite para você explorar todas as playlists de desenho aqui no canal. Gosta de desenhar e quer uma moral? Eu te dou essa moral. Sábado a gente vai ter mais uma live de desenho, onde eu vou redesenhar o Thunder, o Bárbaro. Muita gente pediu e eu atendo. Sábado a gente troca essa live de bate-papo e desenho ao mesmo tempo. Você vai observando eu desenhando e comentando as técnicas, tá bom? E se você quiser se aprofundar, tem o meu curso Desenhando Heróis, que fica na plataforma Hotmart, um dos maiores cursos desse estilo do mercado. Você vai pagar durante o ano, mas vai assistir por 2 anos, são 2 anos de acesso para você, e ainda vai fazer parte de uma comunidade secreta só para os alunos lá no Telegram. Eu estou te esperando. Se você quiser saber mais detalhes, aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica lá, se informa, qualquer coisa troca uma ideia comigo, eu estou lá para te ajudar, valeu? Fico por aqui, espero que vocês se cuidem por aí, a gente se vê amanhã aqui na live de desenho, vamos desenhar o Thunder juntos, e domingo estou de volta no Museu dos Quadrinhos. Tchau pessoal, até a próxima!